Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um caminho de mesa feito em crochê filé. Ele eu fiz com barbante número 2 e agulha 1,75. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos com 103 correntinhas, voltamos 4 desde a agulha e a partir da quinta fazemos 6 pontos altos. Feitos os 6 pontos altos, que é a coluninha inicial da carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas, pula 2 correntinhas da base, um ponto alto. Fizemos um quadradinho, né? Vamos fazer mais 3. 2 correntinhas, pula 2 correntinhas da base, um ponto alto. Mais 2 vezes. Depois dos 4 quadradinhos, vamos fazer mais 3 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos, que isso forma um quadradinho fechado, os quadradinhos abertos a gente forma com as 3 correntinhas e o ponto alto. Nós vamos fazer 6 quadradinhos abertos. Então, são 2 correntinhas, pula 2 correntinhas da base, um ponto alto, e isso mais 5 vezes. Depois dos 6 quadradinhos abertos, que eu falei de 1 mais 5, né? São 6. Nós fazemos 2 quadradinhos fechados, ou seja, já tenho aqui um ponto alto, então eu vou fazer mais 6. Total de 7 pontos altos, né? Se vocês quiserem, me fala aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando ponto filé. Aí você vai saber fazer qualquer gráfico com a explicação. Pronto, tenho meus 7 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 quadradinhos abertos centrais. Então, são 2 correntinhas, pulo 2 da base, um ponto alto, novamente, e novamente 2 correntinhas, pulo 2 da base, um ponto alto. Então, esse é o meio. Então, eu vou repetir o que eu já fiz aqui. Então, eu vou fazer agora os 2 quadradinhos fechados, ou seja, já tenho um ponto alto, faço mais 6. Lembrando que o quadradinho fechado desse crochê são sempre 4. Então, se eu começo já com um ponto alto, eu faço só a parte que repete, né? Eu faço os 3. Na sequência, se eu estou repetindo esse lado de cá, são 6 quadrados abertos. Depois dos 6 quadrados abertos, eu faço um fechado, ou seja, 4 pontos altos aqui. Como eu já tenho já tinha um que era o final, mais 3, né? E sigo fazendo 4 quadrados abertos. 2 correntinhas, pulo 2 da base, um ponto alto. E finalizo a carreira com os 7 pontos altos finais, porque lembrando que as 3 correntinhas equivalem a um ponto, né? Então, se eu fiz as 3 correntinhas mais 6 pontos, eu faço 7 desse lado aqui. Já tenho 1 mais 6. E acabei a carreira. Aqui, se na sua correntinha sobrou, que nem aqui na minha, você faz o seguinte, você desmancha. A gente vai puxando com cuidadinho até ficar o tamanho certo. Aí pronto, resolvido o problema. Seguimos para a segunda carreira. A segunda carreira eu começo com 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer e faço os 6 seguintes. Depois da coluninha inicial, eu faço 3 quadradinhos abertos, ou seja, 2 correntinhas e um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior, até ter os 3 quadradinhos. E aqui eu vou fazer 3 quadradinhos fechados. Aqui você pode escolher entre fazer o ponto dentro da correntinha. Se você tiver o ponto bem aberto, é melhor assim. Se você não tiver o ponto tão aberto, você pode pegar por baixo da correntinha, que nem eu fiz. Você faz 2 pontos altos nas correntinhas, esses 4 do quadradinho central na carreira anterior, e o terceiro quadradinho também eu estou pegando por baixo da correntinha e fecho
os 3 quadradinhos no ponto alto. Aí eu sigo fazendo 2 correntinhas e um ponto alto por 5 vezes até chegar nessa coluna do meio. Essa coluna eu mantenho com 7 pontos altos. No meio eu mantenho os 3 quadradinhos abertos. Então são 2 correntinhas, um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas, um ponto alto. E o último quadradinho com 2 correntinhas. E aqui eu já começo a fazer a coluninha equivalente a essa, que aqui eu tenho 7 pontos altos. Aqui eu vou fazer 5 quadradinhos abertos. Aqui eu cheguei nos 3 quadradinhos fechados. E para finalizar os 3 quadradinhos abertos. E os 7 pontos altos da coluninha final de carreira, sendo que o 7º ponto eu vou pegar na correntinha inicial da carreira anterior. Terceira carreira, eu começo da mesma forma como eu comecei as anteriores. São 3 correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer. Faço os 6 pontos altos seguintes. Na sequência, nessa carreira eu faço 2 quadradinhos abertos. São 2 correntinhas e um ponto alto nos pontos altos da carreira anterior. Aí aqui eu vou fazer 2 quadradinhos fechados, um sendo nesse aberto e o outro eu pego 4 desses pontos fechados da carreira anterior. Aqui eu tenho um total de 7 pontos altos, desde o primeiro até o último eu tenho 7. Aí eu faço um quadradinho aberto no meio, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos da base, faço esses 4 pontos altos seguintes, nos 4 pontos altos da carreira anterior, e os 3 para completar 7 eu faço aqui no quadradinho aberto. Na sequência, eu mantenho esse meio da mesma forma como ele está até chegar no gráfico equivalente a esse lado aqui. Então, eu vou acompanhar esses 4 quadradinhos abertos, esses 2 fechados, que aqui eu tenho 7 pontos, os 3 quadradinhos abertos centrais, esses 2 fechando aqui, então eu faço 7 pontos altos, 4 quadradinhos abertos, até chegar no próximo bloquinho de pontos altos fechados. Por fechado, gente, eu chamo quando o quadradinho é todo em ponto alto. Aberto é quando tem correntinha. Então, aqui, se é igual a esse lado, eu vou ter 7 pontos altos, 2 nas correntinhas e 4 aqui para completar. E aí eu cheguei no meiozinho aberto, que são 2 correntinhas, pulo 2 pontos, faço 4 pontos altos e os 3 restantes, sendo 2 na correntinha e 1 no ponto alto. Aí eu finalizo a carreira com esses 2 quadradinhos abertos. Esses 2 quadradinhos vão estar sempre em pontos altos. Quarta carreira, eu mantenho o mesmo início, são 3 correntinhas, 6 pontos altos, na sequência 2 correntinhas e um ponto alto, até ter 3 quadradinhos. Então aqui eu tenho 2. Faço o terceiro aqui no bloquinho fechado da carreira anterior e vou fechar aqui 3 bloquinhos. 3 quadradinhos, se preferir chamar. Então, eu faço 4 pontos altos desse lado, com 2 nas correntinhas, que as correntinhas entre um ponto alto e outro é sempre equivalente a 2 pontos altos, tenho 6. E faço os outros 4 aqui desse lado, nos pontos altos seguintes. Aí eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto, até chegar lá na coluninha do meio. Aqui eu tenho 5 quadradinhos abertos.
Esse meio eu mantenho da mesma forma, os 2 fechados, ou seja, 7 pontos altos, 3 quadradinhos abertos, ou seja, 2 correntinhas e um ponto alto, nos pontos altos da carreira anterior, e os 7 pontos altos desse lado aqui. Na sequência, 5 quadradinhos abertos, um entrando aqui no bloquinho de ponto alto, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos, no seguinte faço um ponto alto, e aqui eu vou fazer 4 pontos altos, nesses pontos altos que estão no bloquinho fechado, no quadradinho fechado, 2 aqui no quadradinho aberto, que nessa carreira eu fecho, e completo os 10 pontos aqui no outro lado, fazendo 4 pontos altos, seguidinhos. Aí no final de carreira, eu faço 3 quadradinhos abertos, e aqui os 7 últimos pontos da carreira, sendo 6 nos pontos altos e o último na correntinha. Viro a carreira, sempre iniciando com 3 correntinhas e os 6 pontos altos. Aqui eu já vou repetir essa primeira carreira aqui. Eu vou fazer 4 quadradinhos abertos, sendo o 4º quadradinho aqui no bloquinho fechado. Então eu faço ponto alto no início do quadradinho, 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos. Faço o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro e o 4º desse quadradinho. Você vê que coincide certinho, né? Na reta desse da primeira carreira. E aí, na sequência, eu vou repetir o que tem aqui. Os 6 quadradinhos abertos, aqui no meio, que nem vem sendo, os 7 pontos altos, na sequência, os 3 quadradinhos abertos no meio e os 7 quadradinhos que se mantêm aqui fechando essas 2 coluninhas. E desse lado, eu vou fazer como fiz desse aqui. São 6 quadradinhos abertos, lembrando que o último dos 6 entra aqui nos 10 da carreira anterior, né? No primeiro bloquinho dos 10 pontos da carreira anterior, faço os 4 pontos centrais da florzinha, que é igual à da primeira carreira, e sigo aqui com quadradinhos abertos até chegar na coluninha final de 7 pontos altos. Seus lindos, agora, a partir dessa 6ª carreira, nós vamos repetir dessa 2ª em diante. Nós vamos fazer várias florzinhas dessas aqui na sequência até chegar num tamanho interessante para o paninho. Eu ainda não sei quantas florzinhas eu vou fazer. No gráfico tem 7 florzinhas na sequência, mas eu não sei quantas eu vou fazer, porque lembrando que isso vai ser a metade do meu pano, né? Depois eu vou fazer a mesma coisa para cá. Então, dependendo do tamanho que isso for ficando, talvez eu faça menos florzinhas. Eu vou colocar aqui na edição qual o minuto que você vê a repetição a partir da 2ª carreira. E aí você sabe que depois dessa aqui, você sempre vai repetir dessa, quando chegar aqui, você volta para a 2ª. Sempre essa repetição. Sempre essas 4 carreiras. Eu acabei de fazer essa, que equivale à primeira, e aí agora é a 2ª. E já já eu volto já com um pedaço pronto, com várias florzinhas feitas. Meus amores, voltei na 14ª carreira para mostrar para vocês a sequência, como eu estava falando. Que a cada 4 carreiras reinicia, né? Que olha só, 1, 2, 3, 4. Aí aqui já é novamente essa daqui. E aí eu vou repetindo isso, eu já tenho 3 florzinhas e volto para mostrar para vocês a sequência. Depois de fazer 7 florzinhas, eu vou fazer mais uma pela metade. Eu vou fazer a 2ª carreira com 3 bloquinhos
e a terceira com 2, o espacinho, mais 2. Então, seus lindos, eu fiz as 2 carreiras. Agora, nessa terceira, que é a penúltima do grafiquinho, né, que eu falo para vocês repetirem, que nela nós temos aqui os 3 bloquinhos fechados na florzinha, a diferença vai ser aqui no meio, que sempre vinha sendo retinho, né, coluninha. Nessa carreira, nós vamos fechar isso. Faço 2 nas correntinhas e 1 no ponto alto. Eu vou fazer isso nessa carreira e na próxima, porque aqui eu tenho 2 quadradinhos fechados, não é? Então, eu vou fazer 2 carreiras para fechar aqui o retângulo. Faço 2 pontos altos nas correntinhas e 1 no ponto alto nesses 3 quadrados e sigo fazendo o gráfico normalmente. Faço essa coluninha toda fechada, os 7 pontos altos que cabem aqui. E na florzinha eu vou fazer como o gráfico segue, eu vou fazer os 10 pontos altos ali no centro dela. Meus amores, na sequência, depois daquela carreira que eu fechei aqui, o retângulo, eu fiz mais uma. E aqui na florzinha, o que cabia era um quadradinho só central, né? Que já é a ligação com a florzinha seguinte. Sempre aqui nessa lateral, sempre repetindo o gráfico que a gente tem desde o início da peça. Aqui no centro, eu fiz 2 carreiras fechando o retângulo e sigo fazendo aqui nessa florzinha do mesmo jeito que eu fiz essa, ou seja, vai ser um quadradinho central com 4 pontos altos. Fora isso, os quadradinhos abertos das laterais se mantêm e a coluninha de 7 pontos altos também se mantém. Depois das 2 carreiras fechadinhas aqui no meio, nós vamos fazer algumas carreiras, gente, lembrando, aqui sempre repetindo aquela sequência das 4 carreirinhas. Eu vou colocar aqui na edição novamente, quando eu começo lá no início do vídeo, o ciclo de carreirinhas, a explicação a partir da primeira carreira mesmo do vídeo. Eu vou colocar dessa vez, que é a carreirinha de 4 pontos centrais aqui na florzinha. Depois de ter, como eu falei, depois de termos fechado aqui o retângulo, eu vou completar essa florzinha que eu já iniciei e fazer mais uma florzinha aqui em cima com essas carreirinhas abertas. Vamos manter as florzinhas como vem sendo e o centro aberto. Seus lindos, eu fiz as 2 florzinhas que eu tinha dito para vocês começarem a repetição de 4 carreiras a partir da primeira, não é? Então, eu fiz aqui, parei na anterior, a partir dessa primeira carreira, que né, a gente considera a primeira carreira da florzinha, eu vou fechar isso aqui com essa mesma guirlanda. Então, a gente faz o seguinte, começa a carreira da mesma forma, com as 3 correntinhas e os 6 pontos altos, isso a gente sempre mantém. Aí eu faço 4 quadradinhos aqui, faço a carreirinha de 4 pontos altos, que é o quadradinho fechado da florzinha, que é o que cabe aqui, e eu vou repetir essa florzinha tantas vezes até chegar aqui. Então, eu faço 3 quadradinhos abertos, que são 2 correntinhas e um ponto alto, e começo uma florzinha nesse 4º quadradinho aqui. 2 pontos altos na correntinha e um fechando. E aí, eu vou repetir isso. 3 quadradinhos abertos e um fechado. 3 quadradinhos abertos novamente e um fechado. A primeira carreira de fechar aqui a guirlanda, eu terminei com o último quadradinho fechado e 3 abertos e deu certinho aqui com o início da flor da lateral, que é assim que tem que ser. A segunda carreira de fechar a guirlanda, eu comecei com a coluninha de 3 correntinhas e 6 pontos altos, fiz 2 quadradinhos abertos. E aqui eu faço os 10 pontos altos. O primeiro no ponto alto, 2 na correntinha, esses 4 centrais. E os últimos 3, sendo 2 na correntinha e 1 no ponto alto. Aí aqui na sequência da carreira, nós vamos repetir um quadradinho aberto
e 3 fechados. Aqui já é uma outra florzinha que está surgindo, né? São 10 pontos altos que eu faço aqui para fechar esses 3 quadradinhos, da mesma forma como eu fiz aqui. Feitos os 10 pontos altos, na sequência, é um quadradinho aberto, ou seja, 2 correntinhas, um ponto alto, mais 9 pontos altos. E faz essa repetição aqui por toda essa parte até chegar na florzinha que fecha a guirlanda. Na terceira carreira dessa parte aqui da guirlandinha, nós começamos da mesma forma, com a coluninha de 3 correntinhas e 6 pontos altos, fazemos esses dois quadradinhos abertos, iniciamos a flor como sempre, com os 2 quadradinhos, ou seja, aqui tem 7 pontos altos, faço o quadradinho aberto central, repito os 7 pontos altos e aí já chego aqui na outra flor, né? Então, como eu faço aqui? Essa parte central da carreira, eu faço com 10 pontos altos. Aqui eu já tenho os 7 dessa flor, só que essa flor vai juntar com essa, com esses 10 pontos altos. E aí, na sequência, essa carreira é feita de um quadradinho aberto, ou seja, 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base. Um ponto alto, mais 9 pontos altos que vai chegar até a flor seguinte. E eu vou fazer isso até chegar a esse canto aqui, que eu já volto para mostrar para vocês. Cheguei no final dessa carreira central das flores e eu terminei com o último quadradinho aberto. E aqui eu fiz 7 pontos altos. Aqui são apenas 2 quadradinhos fechados. E aqui também. Lembram que a gente iniciou a carreira normal, como vinha fazendo, com os 7 pontos altos, e depois que passou para os 10 pontos altos? Então, aqui são 7 também. E aí eu finalizo a carreira com os 2 últimos quadrados abertos e o fechado aqui, os 2 fechados, que são os últimos 7 pontos da carreira. Inicio a carreira da mesma forma, com 3 correntinhas, da mesma forma de sempre, né? Com 3 correntinhas e 6 pontos altos. E aí eu fiz 3 quadradinhos abertos e vou repetir essa carreira aqui, que tem os 3 bloquinhos fechados. Eu faço 4 pontos altos em cima dos pontos altos da carreira anterior, 2 na correntinha e novamente 4 pontos altos nesse outro lado da flor. E na sequência eu vou fazer um quadrado aberto, fazendo 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, 10 pontos altos, até finalizar a última flor dessa carreirinha. Faço 10 pontos altos e um quadradinho aberto, que são 2 correntinhas. Seus lindos, terminei a carreira anterior fazendo os últimos 10 pontos altos na última flor aqui da lateral. Finalizei a carreira com os 3 quadradinhos abertos e os 2 fechados. Comecei a carreira com os 2 quadradinhos abertos, ou seja, 3 correntinhas e 6 pontos altos. Na sequência, 4 quadradinhos abertos. Nessa carreira, nós vamos repetir essa carreira aqui. Nós vamos fazer 4 pontos altos no centro das florzinhas e 3 quadrados abertos entre uma florzinha e outra. E aí, novamente, 4 pontos altos e 3 quadradinhos abertos, ou seja, 2 correntinhas e um ponto alto. Terminei a carreira anterior com os últimos 4 pontos altos no centro dessa última florzinha, fiz os 4 quadradinhos abertos. E agora eu vou fazer 2 carreiras assim, toda com os pontos, toda com os quadradinhos abertos no meio, que vai ser equivalente a essas 2 carreirinhas, que vai ser equivalente a esses 2 quadradinhos aqui. Nós vamos fazer 2 carreiras com os 2 quadradinhos iniciais, no centro, toda em quadradinhos abertos, e mantemos os 2 finais, mantemos os 7 pontos altos aqui.
Então, essa carreira, no centro dessa carreira, é só isso aqui. 2 correntinhas e um ponto alto. Terminadas as 2 carreiras com os quadradinhos abertos no meio, nós vamos fazer 2 carreiras, as 2 carreiras finais desse lado, todas em pontos altos. Ou seja, 3 correntinhas, esses 6 pontos dessa coluninha. Aqui a gente mantém desde lá do início. E vamos fazer um ponto alto em cada ponto e em cada correntinha desses centrais. Então, vamos fazer sempre 2 pontos altos na correntinha e um no ponto alto. Até o final da carreira, e a carreira seguinte eu vou fazer ponto sobre ponto. Um ponto alto em cada ponto alto dessa carreira que eu estou fazendo agora. Terminei esse lado do caminho, fiz as 2 carreiras todas em ponto alto. Já emendei o fio aqui na metade. Essa peça, normalmente, crochê filé, quando a gente faz uma coisa mais comprida assim, a gente começa do meio. Então, vamos lá. Emendei o fio aqui do lado oposto ao que eu iniciei a peça, para coincidir certinho aquela questão que eu falo de frente e verso de ponto. E vou trabalhar na correntinha inicial exatamente como a segunda carreira da peça. A partir da segunda carreira em diante, é a mesma coisa que eu vou fazer. E eu vou colocar aqui na edição o minuto do vídeo que eu fiz, que eu expliquei essa carreira aqui. E aí você vê a sequência de como fazer. A gente vai pegando certinho no equivalente ao mesmo ponto do outro lado. Olha lá. Fiz aqui as 3 correntinhas e os 6 pontos altos. Estou fazendo 2 correntinhas e um ponto alto, pegando na base da correntinha inicial do trabalho, né? E aqui, olha lá, aqui nesse meio, o que cabe são os 10 pontos altos. Então, eu faço aqui, fiz o primeiro ponto alto, faço os 2 da correntinha, os 4 centrais aqui da flor, e sigo fazendo todo o trabalho da mesma forma como eu fiz do outro lado. Seus lindos, eu terminei todo o paninho, fiz o segundo lado exatamente igual ao primeiro. Olha lá, o início do trabalho tá aqui, e fiz os 2 lados iguais. Agora eu vou fazer uma volta de acabamento. Vou fazer uma volta de ponto baixo de acabamento. Eu sigo aqui de onde eu acabei a carreira, faço uma correntinha e vou fazer 2 pontos baixos em cada lateral de carreira. Aí é o que eu sempre falo. Você vê aí no seu ponto se fica legal 2 pontos baixos nas laterais, ou 3, ou alternando 2 e 3. A ideia é que a peça fique assentadinha, fique retinha. Chegando no final da lateral, na última carreira, ao invés de fazer 2 pontos como eu vinha fazendo, eu vou fazer 3. Eu já tenho aqui os 2, faço mais um. Nessa parte aqui, eu vou fazer um ponto baixo entre cada ponto. Final dessa lateral, eu já fiz um ponto baixo aqui na correntinha, vou fazer mais 2. As carreiras de canto dos pontos altos, eu estou sempre fazendo nas quinas 3 pontos. No resto, eu faço 2, quando é na lateral de carreira. E aí, eu vou seguir assim, até completar a volta, e aí tá terminado o meu paninho. Fiz toda a volta, arremato com ponto baixíssimo e tá terminada a minha peça. Lembrando que eu fiz com barbante número 2, que tem a tex entre Anne e Cleia, e agulha 1,75. Ele ficou, esse caminho de mesa, ficou com 36 centímetros de largura por 73 de comprimento.
Lembrando que dependendo do fio que você usar e da agulha que você for usar, vai mudar o tamanho. Então, se você quiser fazer um tamanho, se você tiver a ideia de um tamanho que você queira, é legal fazer uma amostra no início para saber se vai estar dentro do que você quer, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura, que a gente esclarece. Um beijo e até o próximo vídeo.